Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Nós vamos dar continuidade à exposição em Colossenses. Peço que a igreja abra a Bíblia em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Nós estaremos nos atentando ao verso de número 8 ao verso de número 12. Colossenses 2, 8 a 12. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Até aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor. Meus irmãos, quão perigoso é alguém ser ensinado por doutrinas falsas. Já pensou nisso? Quanto é perigoso alguém viver confiando naquilo que sabe, e aquilo que ela sabe é errado. Errado. Certamente é muito fácil a gente saber o quão afetada é a vida da pessoa se ela crê errado. Toda a vida dela. Não há nenhum ponto da vida de alguém que não é afetado pelos seus pensamentos, por aquilo que alguém acredita. Vamos pensar um pouco nas religiões antigas, bem antigas, aquelas que acreditavam no Deus Sol, no Deus Lua e essas coisas todas. Havia alguns povos que acreditavam que se a colheita daquele ano não tinha ido tão bem, se dava porque o Deus Sol, ou Deus da chuva, estava muito bravo. E aquele povo, então, deveria viver em função daquele Deus. Eles deveriam o quê? Tentar agradar esse Deus Sol, agradar o Deus da chuva, e eles deveriam viver em favor disso. Por quê? Porque eles acreditam que há um Deus que manda a chuva, que é o Deus totalmente equivocado. Há o Deus Sol que manda, né, aumenta a temperatura para que então a colheita seja boa. Veja, alguém está pensando de modo errado e por consequência está vivendo errado. Mas às vezes a gente pensa, mas isso não está tão longe da gente. Está perto. Pense em alguém que foi ensinado que Deus não controla todas as coisas, que Deus não é soberano. Veja, essa pessoa vai viver uma angústia tremenda, porque ela não vai conseguir descansar em Deus. A pessoa que foi ensinada que Deus não é soberano, que não é todo poderoso, essa pessoa não consegue descansar em Deus. Imagine alguém que pensa que recebeu uma revelação de Deus. E ele diz, essa revelação vai ser cumprida, porque Deus me disse. Eu estava às 2 horas da madrugada e Deus me revelou aquilo. Eu tive uma visão. E a pessoa vive em função disso, acreditando que isso é verdade, porque falsos mestres ensinavam isso para a pessoa. A pessoa vive em torno disso. E ela vive errado. Meus irmãos, isso não está longe de nós. Se nós cremos de modo errado em alguma coisa relacionada à Escritura, nós vivemos errado. Nós temos um problema porque o nosso coração é pecaminoso e a gente mistura conhecimento de homens e conhecimento de Cristo. A gente mistura as duas coisas, então a gente vive errado. É isso que Paulo está preocupado com os crentes de Colossos. Eles estavam misturando os conhecimentos, misturando as coisas. E Paulo quer que eles tenham um conhecimento de Cristo e somente de Cristo. É por isso que Paulo fala tanto de Cristo, porque ele quer exaltar a pessoa de Cristo, dizendo que ele é suficiente.
E o conhecimento de Cristo é suficiente na vida dos colossenses e não é diferente na nossa vida. Também é suficiente. Meus irmãos, na mensagem passada a gente viu que Paulo gostaria que os colossenses, os laodicenses e aqueles que não viram face a face soubessem o quanto que ele está sofrendo em favor deles. Se os irmãos se lembram, Paulo fala que ele quer que aqueles irmãos sejam vinculados em amor, eles sejam muito bem unidos e que eles tenham conhecimento de Cristo, que eles conheçam esse mistério. Ele diz que está escrevendo essa carta para que eles não sejam enganados, pelos raciocínios falados. Embora Paulo estivesse preso no momento em que ele escreveu a carta aos Colossenses, ele se preocupava muito com aqueles crentes. E no verso 6, os irmãos se lembram, nós temos o primeiro imperativo, a primeira ordem do apóstolo Paulo na carta. E ele diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Essa é a primeira ordem que Paulo dá nesta carta. E o assunto que segue após o verso 6 está tudo enredado, tudo em volta desse assunto de andar segundo Cristo, andar como foi ensinado. Isso cabe a nós também, meus irmãos. Esse tema é para nós. O tema é andando assim como recebemos a Cristo. Assim como nós recebemos o nosso Senhor, nós devemos continuar andando nele. E nós veremos duas coisas que o apóstolo Paulo nos adverte. A primeira, do verso 8 a 10, é: cuidado com o ensino que não procede de Cristo. Cuidado com o ensino que não procede de Cristo. Veja o verso 8 a 10. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, veja até aqui. O apóstolo está advertindo os crentes da igreja de Colossos contra os falsos mestres que buscavam enganar os crentes. Veja, havia falsos mestres na igreja que estavam buscando enredar aquele povo, enganar. É muito interessante porque essa palavra aqui, enredar, tem o sentido de manter aprisionado, manter alguém cativo, escravizar alguém. É isso que os falsos mestres querem. Por meio dos ensinamentos, eles querem prender a pessoa. Porque é isso que o falso ensino faz. Ele prende a pessoa, escraviza. É por isso que, se nós cremos errado, nós vivemos errado. Paulo está alertando esses crentes porque eles precisam se alertar contra o falso ensino. Porque muitas vezes, meus irmãos, o ensino vem como algo belo, sabe? Aquelas palavras suaves, aquelas coisas que nós queremos ouvir no momento difícil. Esse é o falso ensino. Busca massagear o nosso ego, busca acalmar o nosso coração com palavras bonitas. Mas o conteúdo não é o conteúdo de Cristo. Não é o conteúdo de Cristo. O apóstolo Paulo não é contra a filosofia. Ele não é contra estudar. O apóstolo Paulo foi uma das pessoas que mais estudou dentre os apóstolos. Então ele não está falando contra a filosofia. Ele está falando sobre um tipo de ensino que buscava cativar as pessoas, buscava escravizá-las. E ele diz como era essa filosofia. É conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo. Eles estavam ensinando aquilo que era da tradição deles. E outra coisa, eles estavam ensinando segundo os rudimentos do mundo. Meus irmãos, quando Paulo fala a respeito dos rudimentos do mundo, ele está pensando nos seres celestiais, nos anjos. E é muito provável que eles estivessem ensinando aquele povo a cultuar os anjos. Nós veremos nas mensagens seguintes que Paulo vai fazer essa menção, que o povo de Colossos estava querendo adorar os anjos, prestar culto a anjos. E Paulo está falando, o ensino não é segundo os rudimentos do mundo, não é segundo as forças celestiais. Nós não temos que adorar os anjos, o nosso ensino não é conforme os anjos, é conforme Cristo. É conforme Cristo.
O apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 6, verso 12, assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se os irmãos notarem, Paulo, quando fala a respeito dos seres celestiais, ou seja, os demônios, os que caíram, ele está muito mais preocupado com ensino do que com possessão demoníaca. Se os irmãos puxarem na memória, todas as vezes que Paulo está falando dos principados, das potestades, das coisas celestiais, ele está falando de ensino, de conhecimento. E é uma coisa que a gente não tem hoje. A gente tem um foco muito maior. Quando se fala a respeito de demônios, os crentes então olham assim e pensam, possessão demoníaca. Mas veja, na maioria das vezes Paulo está falando de conhecimento. Por quê? Porque é algo muito mais perigoso. O conhecimento cativa. O conhecimento falso escraviza a pessoa. O ensino, meus irmãos, deve ser realizado segundo Cristo. Paulo fala, o ensino deve ser segundo Cristo. Porque todas essas coisas que não são segundo Cristo são coisas vãs, ou seja, vazias. Elas não têm conteúdo, só servem para enganar. E no verso 9, Paulo dá um motivo pelo qual os crentes deveriam ter cuidado do ensino que não é conforme Cristo. Ele diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui nós temos a resposta. É por isso, o ensino dos falsos mestres não prega Cristo como Deus, não prega Cristo como o Senhor, aquele que é soberano sobre todas as coisas, aquele que detém todo o poder, aquele em quem Deus habita corporalmente. No Antigo Testamento, meus irmãos, a presença de Deus estava relacionada a algumas figuras, algumas coisas. Por exemplo, a Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus. O templo também era um símbolo para a presença de Deus. Mas nós vemos que tudo isso somente aponta para uma realidade maior. Paulo chama essas coisas de sombras. Elas estão apontando para o corpo. E o corpo é Cristo. Essas coisas têm cumprimento em Cristo. Cristo é onde Deus habita corporalmente. Não é somente a presença de Deus, é quem Deus é em todo o seu ser em Cristo Jesus. Em Cristo nós encontramos a pessoa de Deus totalmente. E aquele ensino dos falsos mestres não era conforme a pessoa de Cristo. Eles estavam ensinando outras coisas. E é muito provável, meus irmãos, que os falsos mestres estavam prometendo aos crentes da igreja de Colossos uma vida plena por meio de misticismos, por meio de uma espiritualidade diferente, sabe, uma coisa a mais, uma coisa além de Cristo. Porque no verso de número 10, Paulo diz assim: também nele estáis aperfeiçoados. Meus irmãos, uma coisa interessante, essa palavra aperfeiçoado é a mesma palavra que está no verso 9, plenitude da divindade. É como se Paulo estivesse falando assim: olha, em Cristo habita a plenitude da divindade, e vocês estão plenificados, plenos, aperfeiçoados. Meus irmãos, isso significa que Cristo é suficiente para nós. Todos nós estamos aperfeiçoados em Cristo. Nós estamos completamente plenos em Cristo. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de anjos nos fazendo alguma coisa, nos dando alguma bênção. Nós não precisamos de uma outra espiritualidade, algo que o mundo oferece para nós. Não precisamos. Cristo é suficiente para nós. Nós estamos plenos nele. E outra coisa também, os colossenses muito provavelmente tinham medo desses seres angelicais. Eles tinham medo dos demônios. E é por isso que Paulo fala: ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Talvez eles estavam adorando os anjos porque tinham medo dos anjos. Tinham medo dos seres celestiais, dos demônios.
E Paulo está falando, meus irmãos, Cristo é Senhor sobre tudo. Cristo é Senhor sobre os principados, sobre as potestades, sobre todos os seres celestiais. Cristo governa sobre tudo. Meus irmãos, esse assunto sobre as heresias, o falso conhecimento, se fosse mais falado a respeito na história da igreja, muitos não teriam se perdido. Na história da igreja, meus irmãos, nós vemos que o falso ensino corrompeu a igreja muito mais do que os imperadores de Roma, aqueles imperadores sanguinários que buscavam perseguir o povo de Deus. Não prejudicaram tanto a igreja quanto os falsos mestres. As perseguições, se comparado com o falso ensino, se comparado em corromper a pessoa de Cristo, se comparado em corromper alguma verdade preciosa para nós da Escritura, não é nada. Meus irmãos, o que é alguém que pode machucar o corpo se essa pessoa não tem o conhecimento para ser salva? Nós devemos preferir ser machucados, sermos prejudicados, se não tivermos o conhecimento verdadeiro. Nós devemos ansiar ter o conhecimento verdadeiro. E se nós formos perseguidos, que seja. Mas nós precisamos conhecer a verdade, porque é ela que nos liberta. É a verdade que nos liberta. E se nós não temos essa verdade, nós não temos a Cristo. Por isso, meus irmãos, uma deficiência em nosso meio é ter discernimento espiritual. Essa é uma das defasagens da igreja. Muitos crentes hoje não têm discernimento espiritual. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos durante a semana, seja sermões, músicas, mesmo que sejam músicas evangélicas. Meus irmãos, há tanta heresia nas músicas evangélicas hoje, e nós não podemos emprestar o nosso ouvido para isso. Embora tenha muitos livros sobre a pessoa de Cristo, sobre Deus, sobre como ter uma vida que glorifica o Senhor, não são todos os livros que contêm a verdade. Nós precisamos saber que os livros, que as heresias, vêm todas camufladas. Veja, o livro não vem assim, olha, do capítulo 1 ao capítulo 5 são verdades bíblicas, e do capítulo 7 ao 8, heresias. Meus irmãos, os livros não vêm assim. As heresias vêm camufladas. Os falsos ensinos estão todos embaraçados na verdade. E a gente precisa saber identificar o falso ensino. Lembra que eu dei aquela ilustração de que a gente tem que saber o que é de verdade, saber o que é aquela nota verdadeira, para quando a gente bater no olho numa nota falsa, a gente falar assim, ó, essa nota é falsa. A gente tem que ter esse mesmo discernimento, essa mesma capacidade, quando virmos algo que está contrário ao Evangelho, algo que está contrário à Bíblia. Nós precisamos bater o olho e falar assim, isso aqui é anátema. Mas o que nós vemos hoje é que muitos crentes pegam coisas do lixo e pegam as coisas do banquete e falam assim, as duas coisas são boas. Mas irmãos, não são. Nós não somos como as crianças. As crianças a gente tem que falar, não coloca o dedo aí. Se você colocar o dedo aí, você vai se machucar. Mas a crente que não sabe onde deve colocar o dedo. A crente que cresce somente fisicamente, envelhece, mas não cresce em discernimento espiritual. Meus irmãos, nós precisamos ter discernimento espiritual. Não ouça qualquer tipo de louvor, não ouça qualquer tipo de sermão de qualquer pastor. Não, escolha muito bem aquilo que você vai fazer. O apóstolo Paulo diz que nós devemos remir o tempo. Ou seja, a gente não pode fazer qualquer coisa com o nosso tempo. Nós devemos usar de modo sábio. O apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Se pergunte, você tem essa capacidade de julgar todas as coisas e reter o que é bom? Isso é necessário para nós. Nós precisamos ter discernimento espiritual. E para isso, meus irmãos, precisamos nos tornar cativos da palavra de Deus. Sabe, Paulo fala que
Esse conhecimento, que é segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, deve ser totalmente evitado. Mas é um conhecimento que a gente tem que buscar todos os dias, que é o conhecimento conforme Cristo Jesus. Se pergunte quantas vezes você tem lido a Bíblia durante a semana. Você tem se deleitado nas Escrituras, aprendido mais de Cristo? Meu irmão, se você não for cativo à palavra de Deus, você será cativo de outra coisa. Se Cristo não está com o seu coração está em outra coisa. Nós precisamos ter o nosso coração totalmente cativo à palavra de Deus. Sabe, é deixar de assistir uma série para ler mais a Bíblia, é deixar de usar as redes sociais para que a gente ore mais, para que a gente tenha mais comunhão com Deus. Nós devemos fazer isso, para que a gente cresça, para que a gente continue andando em Cristo e para que a gente não seja enganado, para que a gente no final da nossa vida, quando estivermos diante do próprio Deus, nós não falemos assim: mas Senhor, o Senhor não me disse como é que eu devo crer em Ti, o Senhor não me disse, não revelou a mim. Mentira. Meus irmãos, o Senhor revelou a nós tudo que nós precisamos saber, que é suficiente para nós, está aqui nas Sagradas Escrituras. Nós prestaremos contas a Deus do tempo que nós usamos. Por isso, use com mais sabedoria o seu tempo, assim como eu tenho tentado fazer também. Essa é a primeira coisa, meus irmãos, que Paulo está advertindo a igreja dos Colossenses e também a nossa igreja, de tomarmos cuidado com o conhecimento que não procede de Cristo. E uma segunda coisa a respeito de andar assim como nós recebemos a Cristo, verso 11 e 12 é: compreenda as bênçãos da nossa identificação com Cristo. Compreenda as bênçãos da nossa identificação com Cristo. Verso 11 e 12 diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas por despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Até aqui. Meus irmãos, nós temos que entender que há passagens nas Escrituras que são um pouco difíceis de nós entendermos. Essa é uma delas. Paulo está dizendo e falando sobre realidades espirituais. Ele está falando que os crentes da igreja de Colossos foram circuncidados em Cristo. E essa circuncisão não aconteceu com mãos humanas. Vocês já se lembram, no Antigo Testamento, havia um ritual que era usado para iniciar os meninos na aliança do Senhor. Eles eram introduzidos na aliança do Senhor e tinham que passar por esse ritual da circuncisão. Os homens pegavam uma faca e cortavam o prepúcio do menino, e ele então tinha essa marca. Isso demonstrava que ele agora é parte do povo de Deus. Mas veja, Paulo não está falando de uma circuncisão literal. Ele não está falando: olha, vocês foram circuncidados em Cristo. Alguém foi lá, pegou uma faca e cortou o prepúcio de vocês. Não é. Paulo está falando de uma realidade espiritual. E ele usa essa figura não se referindo a essa circuncisão, mas se referindo à morte de Cristo. Ele diz: olha, vocês foram circuncidados, não por mãos humanas, mas por despojamento do corpo da carne. E você pergunta: mas por despojamento do corpo da carne de quem? De Cristo. Meus irmãos, isso é uma referência à morte de Cristo. Cristo foi despojado do seu corpo. Essa linguagem de despojar é uma linguagem de vestimenta, de tirar as vestes, de ser despido, de algo ser removido. Cristo teve o seu corpo retirado de si. Essa é a ideia do apóstolo. Então ele está falando a respeito da morte de Cristo. Se a circuncisão do Antigo Testamento fazia referência a um pedaço da carne que era cortado, essa referência de Paulo fala de um corte muito maior no corpo todo de Cristo. E essa circuncisão, meus irmãos, significa que Cristo teve o seu corpo despojado, porque Cristo tinha um corpo corruptível. Veja, não entenda mal, Cristo não tinha pecado, mas ele tinha um corpo que envelhecia.
Ele não tinha um corpo glorioso, e por isso ele tinha um corpo corruptível. E ele foi despojado do seu corpo, para que ele recebesse um corpo incorruptível. Veja a beleza dessa circuncisão. Cristo foi despido do seu corpo para receber outro corpo. Cristo foi circuncidado para que a gente também fosse. Se os irmãos se lembram, em Deuteronômio, no capítulo 30, verso 6, está escrito assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração de tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. No Antigo Testamento havia uma promessa que Deus circuncidaria o coração do seu povo. Veja, ele está falando de uma realidade espiritual. Deus quer circuncidar o coração do seu povo para que o povo do Senhor ame mais a Deus. Meus irmãos, essa é a promessa que está cumprida aqui. O coração do povo de Deus é circuncidado pela circuncisão de Cristo. A circuncisão de Cristo é a sua morte. É por isso que Cristo foi despojado do seu corpo. O seu corpo é despojado, seu corpo corruptível, para que ele recebesse um corpo incorruptível. E essas verdades, meus irmãos, acontecem no batismo. Veja o verso de número 12, diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, se alguém perguntar, mas quando é que essa circuncisão aconteceu? O apóstolo Paulo responde: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Meus irmãos, é no batismo que essa circuncisão de coração acontece. É no batismo que essa realidade espiritual se concretiza. Mas veja, novamente, Paulo estava falando de uma realidade espiritual na circuncisão, e agora ele está falando de outra realidade espiritual, que é o batismo. Ele não está se referindo ao batismo literal, até porque o batismo não regenera ninguém. Nós não acreditamos, como em muitas outras denominações, que se você é batizado, você é regenerado. Você está introduzido na nova vida com Deus. Não é assim. O batismo que é feito está apontando para realidades espirituais. E esse batismo que Paulo está se referindo é um batismo espiritual. Esse batismo é o momento em que acontece a circuncisão. E os santos foram enterrados, sepultados com Cristo no batismo. Os irmãos se lembram, João Batista, quando estava pregando acerca do Messias, ele diz assim: eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com Espírito Santo. Veja, João Batista está apontando para um batismo espiritual. Meus irmãos, na circuncisão do nosso coração, Deus nos regenera. Ele nos lava dos nossos pecados. É nesse momento, nesse batismo, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da juíza e da justiça, e nós somos então lavados. Esse é o momento que a circuncisão acontece. A circuncisão de Cristo se torna a nossa. Cristo é sepultado e nós somos sepultados com Ele. E veja, Paulo não termina aí, não coloca um ponto. Ele diz: e fostes também igualmente ressuscitados com Ele. Meus irmãos, é interessante olharmos como Paulo fala a respeito de tudo que Cristo conquista se torna nosso. Já imaginou isso? A morte de Cristo se torna nossa. O sepultamento de Cristo se torna nosso. A circuncisão de Cristo se torna nossa. E a ressurreição de Cristo se torna nossa também. E agora nós vivemos, o apóstolo Paulo dizia: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida de Cristo se torna também a nossa vida. Meus irmãos, uma coisa que a gente precisa aprender é que, para a gente continuar perseverando na fé, a gente não precisa de coisas novas. Já percebeu isso toda vez que Paulo vai animar os crentes, estimular os crentes a continuar andando na fé?
ele fala das mesmas coisas que os crentes já têm. Ele fala de coisas que a gente já tem. Ele fala, olha, vocês foram ressuscitados com Cristo, isso já aconteceu. Vocês foram circuncidados em Cristo, já aconteceu. Vocês foram mortos, sepultados com Cristo, isso tudo já aconteceu. Sabe aquele crente que fica assim, olha, eu gostaria tanto de receber uma segunda bênção, aí então eu ficaria animado. Sabe, eu gostaria de algo novo, sabe, experimentar uma coisa nova, uma coisa, sabe, uma coisa espiritual nova. Meus irmãos, não é assim com a gente. A gente continua caminhando com aquilo que a gente já recebeu. A gente se mantém firme com aquilo que nós já temos em Cristo Jesus. Olhe para tudo aquilo que Deus nos dá. Ele nos lava do nosso pecado. Ele nos convence. Ele nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos ressuscita com Cristo. Já pensou nisso, que você já está ressuscitado com Cristo? Meus irmãos, às vezes isso me pega e eu fico pensando, como será essa realidade? É verdade, tudo isso aqui é verdade, nós já estamos com Cristo, já ressuscitamos com Ele. E nós precisamos nos agarrar nisso, porque isso é nosso, é nosso. Nós vivemos, meus irmãos, nessa tensão do já e do ainda não. Sabe, nós já fomos lavados do nosso pecado, mas nós ainda não estamos completamente sem pecado. Nós ainda pecamos. Nós ainda estamos em processo de santificação. Nós já fomos ressuscitados com Cristo, mas ainda temos que peregrinar por essa terra. E sabe como é que a gente tem força para continuar dia após dia andando em Cristo como a gente o recebeu? Nos agarrando naquilo que a gente já tem, olhando para essas bênçãos e se firmando nelas. Se firmando nelas. Então, meus irmãos, meu irmão, se você quer algo novo de Deus, se você precisa de algo novo para que você se sinta estimulado a continuar dando em Cristo, se agarre nas coisas que você já tem, que é tudo suficiente para nós. Nós estamos totalmente plenos, aperfeiçoados em Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. E outra coisa, meus irmãos, nós precisamos também compreender a nossa identificação com Cristo para que a gente o ame mais. Sabe, às vezes a gente ama pouco o nosso Deus porque a gente compreende pouco as bênçãos que Ele nos tem dado. Nós vemos crentes tão fervorosos, crentes que de fato amam a Deus. E sabe o que esses crentes fervorosos, com grande fé, entenderam? Eles entenderam as bênçãos que tem em Cristo. E para você compreender mais as bênçãos de Cristo, você precisa ler mais a sua Bíblia. Você precisa se debruçar mais sobre a pessoa do nosso Deus. Você precisa olhar para as preciosas verdades do Evangelho. Sabe, é fazer como o salmista: ó Senhor, como eu amo a tua lei. Fazer como o homem bem-aventurado do Salmo 1, que medita na lei do Senhor dia e noite. Meu irmão, você tenha meditado na lei do Senhor dia e noite. Aquela pessoa que está firmada em Deus. Ou você tem sido alguém tolo, nécio, que tem deixado de lado a Bíblia, deixado somente naquele lugar onde os visitantes que entram na casa conseguem ver, né? Aquela Bíblia de estudo bonita. A gente compra a Bíblia de Genebra, aquela Bíblia bonita, e deixa no lugar onde as visitas vão ver. Mas ela tem que estar em nosso coração, meus irmãos. Antes de estar na estante, antes de estar em lugar de destaque, ela tem que estar no nosso coração. Meus irmãos, saber de tudo isso, dessas bênçãos que nós temos em Cristo, isso te faz querer viver mais para a glória de Deus? Sabe quando alguém te dá tanta coisa, tanto presente, te fez tanto favor, e você fica pensando assim: puxa vida, como é que eu vou retribuir essa pessoa? Meus irmãos, às vezes a gente não tem esse sentimento para com Deus. Sabe, a gente olha para as bênçãos que nós temos em Cristo e a gente fica indiferente.
a gente não faz nada. Mas quando alguém nos ajuda tanto, a gente, sabe, sente aquele desejo de ajudar novamente, de fazer algo para a pessoa. Por que Deus é diferente? Isso tudo aqui deve nos estimular. Deve, sabe, fazer com que o nosso coração esteja ardendo. Sabe, crendo, feliz. Sabe, o meu coração foi circuncidado por Cristo. Aquela promessa de que Deus iria regenerar o seu povo aconteceu comigo. A gente tem que sair assim, meus irmãos, jubilante. Você compreendeu todas as bênçãos que Deus te deu? Se não, comece amanhã. Comece lendo a sua Bíblia. Medite na palavra de Deus. Veja, Deus quer que você conheça essas preciosas verdades do Evangelho. Quer que você se deleite nele. Mas se você, meu irmão, não sente esse desejo quando você olha para as promessas do Evangelho, desconfie do seu coração. Isso é um mau sinal. Se você não sente esse desejo, esse impulso em querer viver para a glória de Deus, diante disso aqui, é um mau sinal. Você precisa então se arrepender e crer em Cristo. Meus irmãos, e para concluir, em Ezequiel, no capítulo 40, Deus diz que um dos pecados do povo de Israel foi permitir que os gentios, que são incircuncisos, entrem no povo de Deus. É dito assim: assim diz o Senhor Deus, nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Veja, o texto não diz que nenhum gentio entrará no povo de Deus, mas ele diz que nenhum gentio incircunciso entrará na presença de Deus. Eles não estão aptos para estar diante do Senhor. Os que não foram circuncidados não podem estar diante de Deus. Somente os circuncidados espiritualmente em Cristo podem estar diante do Senhor. Isso ainda é válido para os dias de hoje, não de forma literal, mas de forma espiritual. Veja, nós somos esse povo que teve o coração circuncidado, para que então nós estamos aptos para estar diante de Deus. Nós estamos aperfeiçoados em Cristo, nós estamos totalmente plenos nele. Nós somos feitos santos, irrepreensíveis, inculpáveis. E é por isso que a gente pode estar diante de Deus. Sabe quando a nossa vida quer acabar? O que importa é se o nosso coração foi circuncidado por Cristo. Os que não tiveram o coração circuncidado estarão eternamente no inferno. Mas os que tiveram o coração circuncidado estarão diante de Deus, gozando de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Meu irmão, se você já depositou toda a sua fé em Cristo, saiba que você experimentará muito mais quando essa vida nesse corpo corruptível acabar. Você experimentará de fato o que é estar ressuscitado com Cristo. Sabe, as doenças, a fadiga, todas essas coisas que nos fazem acordar de manhã e pensar assim: puxa vida, quando é que isso vai acabar? Meus irmãos, um dia isso vai ter fim. E a gente vai estar diante do nosso Senhor, nós que tivemos nosso coração circuncidado. Mas a notícia para aqueles que não creram ainda de todo o coração em Cristo está escrito em Ezequiel: nenhum gentio de coração incircunciso entrará no santuário de Deus. Se você ainda não depositou a sua fé em Cristo, faça isso logo. Invoque o Senhor enquanto é tempo, enquanto você pode achá-lo. Disso depende a sua vida. Essa é a decisão mais importante que você tem que tomar. Deposite toda a sua fé em Cristo, estenda as suas mãos vazias diante dele. E o melhor de tudo é que ele agarra suas mãos para nunca mais soltar. Sabe por quê? Ele conhece as ovelhas dele, as ovelhas ouvem a voz dele e elas não se perdem, porque elas estão na mão do Todo-Poderoso. Meus irmãos, eu oro para que Deus nos faça compreender todas essas bênçãos aqui
Isso é algo para a gente meditar a vida inteira. E no final da vida a gente vai ainda pensar assim: puxa vida, eu queria ter meditado mais. Eu queria ter aprendido mais dessas realidades, dessas bênçãos espirituais. Que Deus nos ajude a compreender tudo isso que Deus já nos deu. E lembre-se disso. Lembra daquela frase que o melhor de Deus está por vir? É mentira. O melhor de Deus já veio, e a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Meus irmãos, em resposta ao sermão, nós iremos cantar o hino 200, palavra abençoada. Ao som instrumental.